Fala pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Éder e hoje a gente vai iniciar a apostila 3, ok? E na apostila 3 ela está subdividida em dois capítulos. O capítulo 1 é o capítulo que vai tratar da sociedade e atmosfera. Ele vai falar dos elementos do clima e como o clima vai influenciar a sociedade que vive dependente desse clima. Seja uma sociedade que mora numa área semiárida, numa área desértica, numa área polar ou numa área tropical, como é o caso de boa parte do território brasileiro. Então, nesse primeiro capítulo, a gente vai entender a sociedade e o clima, ok? Já no capítulo 2, vai ser tratado a sociedade e a hidrosfera, como os recursos hídricos são importantes para que a sociedade conquiste o seu acesso à água, para que as indústrias consigam produzir, para que a agricultura consiga também colher os seus produtos e por aí vai. Então, esses dois capítulos ele vai tratar basicamente de clima no primeiro momento, que é a aula de hoje, né? E depois, no segundo momento, do tema de recursos hídricos, né? Só que antes da gente falar dos climas, das nuances, dos tipos de clima, a gente precisa entender a diferença entre tempo e clima. Porque geralmente esses dois termos causam uma certa confusão nas pessoas, que confundem os dois termos. Então, o que é o tempo? O tempo vai ser justamente o estado momentâneo dos elementos da atmosfera, temperatura, umidade, pressão e chuvas. Estado momentâneo, pessoal, que está ocorrendo hoje, ou nessa semana, ou às vezes até nesse mês, né? Hoje o tempo está chuvoso, amanhã o tempo estará nublado, semana que vem uma frente fria e vai esfriar o tempo. Então todos esses elementos, essas nuances são relativos ao clima. É o que está acontecendo no momento, ok? Então até se vocês quiserem acompanhar, na apostila, na página 4, vai estar explicitando essa diferença entre tempo e clima, ok? Bom, então, se o tempo é o estado momentâneo, é o que está acontecendo agora, no tempo presente, o que é o clima? Vamos ler a definição de clima que também tem na apostila de vocês. O clima vai ser a sucessão habitual do tempo numa região durante um longo período, ok? Então, o tempo vai ser a sucessão habitual do tempo durante um longo período, né? Então, estou falando aqui pode ser milhares de anos, centenas, isso que vai definir um clima, né? Ele permite a identificação de características gerais, como a variação de temperatura e das chuvas. Por exemplo, quando eu afirmo que a região amazônica, que tem um clima equatorial, lá o regime de chuvas é muito grande, tem um volume muito alto de chuvas, eu estou falando do clima, porque esse volume alto de chuvas na região amazônica, ele acontece há muito tempo, né? Da mesma forma que eu falo que nas áreas desérticas, como o deserto do Atacama no Chile, ou o deserto do Saara na África, se eu afirmar que nesses desertos não chove, ou a umidade é muito baixa, eu estou falando de longos períodos sem chuva, longos períodos de baixa umidade. Então, quando eu falo de longos períodos, eu estou falando do clima. E quando eu falo de períodos menores, né, o período presente, o hoje, ou essa semana, eu estou falando de tempo. Então, o tempo é o estado momentâneo dos elementos da atmosfera, como a temperatura, a umidade, pressão e chuvas, e clima vai ser a sucessão habitual do tempo numa região durante um longo período, que vai permitir a identificação de características gerais, né, como a variação da temperatura e das chuvas em quê? Em um longo período, ok? Então, a aula de hoje é justamente para a gente identificar essas diferenças entre tempo e clima que vão ocorrer, né, no capítulo, para a gente começar a entender. O que a gente vai abordar no capítulo vai ser mais o clima, né? Mas eu gosto de passar a definição de tempo para a gente não se confundir durante as próximas aulas. Então, quando chegar uma pessoa perto de você e falar, nossa, hoje o clima está quente, acho que vai chover mais tarde,
corrige essa pessoa. Ela não tá se tratando do clima, ela está falando do tempo. O tempo é o tempo do presente. E o clima vai ser a sucessão desse tempo durante um longo período. Ok? Então, a aula de hoje foi para tratar a diferença entre esses dois termos. O que eu deixo para vocês, sexto ano? A questão 1, na página 4. Então tá aí, ó. O trecho a seguir refere-se ao conceito de tempo ou clima. Justifique sua resposta. Então, apresenta uma afirmação aí. Recife é uma cidade quente e úmida. Apresenta chuvas abundantes durante o inverno. A questão está falando do tempo ou do clima de Recife? Vocês vão responder para mim e justificar. E a questão 2, tá aí, ó. Explique a diferença entre os conceitos de tempo e clima e dê exemplo. Né? Tranquilo também é o conteúdo da aula de hoje que vocês vão responder na questão de número 2. É isso, sexto ano. Então a gente fica por aqui. Próxima aula a gente vai dar prosseguimento aí na apostila 3. E é isso. Até a próxima.